Vale muito. Aleluia. Gostaria que os irmãos me acompanhassem em Filipenses. Graças a Deus. Aleluia. Capítulo 4, verso 8. A tua palavra é fiel e dura para sempre, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Filipenses 4, verso 8 e 9 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Podeis assentar. Amém. Algumas versões estão um pouquinho diferentes, mas o significado é o mesmo, né, irmãos? O capítulo 4 que nós vamos falar hoje, desses 2 versículos, ele é um complemento dos capítulos anteriores. E fazendo um breve resumo, o capítulo 1 fala sobre o amor de Paulo à igreja. O 2, Paulo vem falar como devemos agir, se relacionar e falar como cristãos. O 3, Paulo fala sobre os falsos líderes e o que a igreja deveria fazer e se portar. Ele nos orienta a termos cuidado com aqueles que são inimigos da cruz. O capítulo 4, logo no início dele, fala de questões, ele nos ensina a vivermos felizes e sermos moderados, questões externas, né? E aqui no verso 8 e 9, que a gente vai tratar agora, fala de questões internas, fala de questões de pensamentos e emoções, né? E é importante a gente frisar que Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, e sabe exatamente o que você e o que eu estamos pensando agora. E se ele sabe o que nós pensamos, fica a dúvida. O meu pensamento e o seu pensamento têm agradado a Deus? A importância de pensarmos sobre os nossos pensamentos. A gente precisa parar e pensar sobre os nossos pensamentos. O pastor Gilberto com a irmã Helena hoje cantou, né? Nós estamos nos preparando. Para a gente se preparar, a gente precisa de várias coisas, né? E os nossos pensamentos fazem parte dessas coisas, porque às vezes a gente se preocupa com o externo. Minha atitude tem sido cristã? Está sendo condizente com o que eu prego, as minhas atitudes? Às vezes a atitude sim, mas às vezes o que a gente faz não está em acordo com o que a gente pensa e com o que a gente sente. Às vezes a gente faz uma coisa, de repente para mostrar, mas aqui dentro não está em acordo. A gente não está fazendo naquela intenção que deveria ser. Muitas vezes a gente se pega nesse confronto. E aí eu gostaria que os irmãos, se quiserem acompanhar, em Salmo 139, verso 1 e 2, fala disso, né? Que a gente às vezes se preocupa tanto, né? Em fazer e mostrar que está correto. Eu sou cristã, eu preciso mostrar que eu estou fazendo dessa forma. Às vezes no trabalho, em qualquer lugar, na igreja, a gente precisa se portar dessa forma. Mas e aí? E o pensamento? Eu posso enganar qualquer um de vocês, mas a Deus não. E Deus sabe dos meus pensamentos. E Salmo 139, verso 1 e 2, fala disso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos.
Mateus 9:4 também vai falar sobre isso. Fala assim, ó: conhecendo Jesus, seus pensamentos. Nossa mente agrada a Deus ou tem desagradado? A Bíblia diz acerca da mente do cristão. E o verso 8 de Filipenses 4, que nós estamos tratando agora, vai nos trazer uma lista de adjetivos que nós vamos tratar um por um. O primeiro adjetivo, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. Então, adjetivo verdadeiro, dá licença. Verdadeiro significa verdade em oposição à falsidade. Tudo que é verdadeiro no sentido de ser oposto ao inventado. Tudo aquilo que te coloca com os pés no chão. Tudo que é real, amparado na verdade e não na mentira. Nossa mente tem que trabalhar com conceitos reais, com conceitos verdadeiros. E muitas vezes as nossas ansiedades e medos são frutos de pensamentos irreais, de inimigos que não existem. E como cristãos, pensamentos irreais não podem marcar as nossas mentes e a nossa forma de pensar. O segundo adjetivo que vem adiante diz assim: tudo que for nobre. Na minha versão está nobre, mas a versão dos irmãos provavelmente está respeitável. E respeitável, no português, normalmente seria um politicamente correto, uma pessoa respeitável, uma pessoa politicamente correta. Mas Paulo aqui quer dizer uma característica daquele que entende que tudo, todos os lugares, todos os ambientes e a nossa vida é de adoração. Paulo quer que entendamos que o mundo é um santuário e nós vivemos em culto o tempo todo. Nossa vida precisa ser um culto. Eu não posso entender culto como ir ao culto aos domingos de 19 às 21. O meu culto não pode ser somente esse. O meu culto tem que ser ao acordar, até dormir e até durante meu sono. Eu preciso ter uma vida constante de culto. Aleluia. E aí a gente pensa, quando a gente recebe uma oportunidade e vem aqui à frente, pega esse microfone, a gente pega o microfone e fala qualquer tipo de palavra? O que vem à mente? Não. Mas por que não? Porque a gente entende que este lugar e este momento aqui, de 19 às 21, é um momento de culto. É um momento respeitável. E se é um momento respeitável, um momento de culto, e eu preciso tomar conta do que eu digo, se eu falo, eu preciso tomar conta do que eu penso. Mas o culto não é somente este momento. Minha vida é um momento de culto. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter uma vida respeitável. Pensamentos respeitáveis. O meu pensamento tem sido respeitável? Ou não tem condizido, não está condizente com o que eu ajo? O próximo adjetivo é tudo que for correto, tudo que for justo. Justiça com o próximo e diante de Deus. Justo significa obediência à palavra. Então devemos ter pensamentos que não contrariem a Bíblia. Que é difícil. Eu sei que ninguém aqui é perfeito, muito menos eu. Ninguém é santo a ponto de não pecar. A gente peca e vai continuar pecando. Mas a gente não vive na prática do pecado. E se a gente quer se aproximar cada vez mais de Deus e da obediência a Deus, a gente precisa sim tomar conta dos nossos pensamentos.
E meus pensamentos precisam ser justos. Eles precisam ser justos a ponto de não ser injusto com o próximo e nem julgador do próximo. Porque às vezes eu posso agir com o próximo de uma forma, eu posso ser delicada com o irmão, posso estar aqui bajulando o irmão, mas no meu pensamento eu estou sendo julgadora dele, ou sendo injusta. Então está em desacordo. O quarto adjetivo diz assim: tudo que for puro. E puro aqui é realmente puro, pureza, sem pecado, separado, santo, imaculado, puro, sem duplicidade de sentido. Assim deve ser a nossa mente, pura. E pureza não cabe tipos de piadas e brincadeiras. Pureza não cabe certos tipos de respostas a algumas palavras profanas. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa. E tem um ditado que diz assim: você não pode evitar que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode evitar que ele faça ninho. O pensamento vem, mas a gente não pode nutri-lo. A gente precisa estar em constante, se policiar constantemente a respeito dos nossos pensamentos, para que possam agradar a Deus. O quinto adjetivo diz: tudo que for amável. Amável no sentido de soar bem, de ser uma boa fragrância. Então, um pensamento amável tem que ser aquele pensamento que seria uma boa fragrância ao Senhor. Chegaria como uma boa fragrância ao Senhor. É aquele pensamento que você sabe que não vai magoar o próximo. É aquele pensamento que você sabe que poderia compartilhar sem ter vergonha desse pensamento. É um pensamento puro, amável. É um pensamento que você sabe que poderia compartilhar sem que ele entristeça o seu irmão e ao Espírito Santo. O sexto adjetivo diz: tudo que for de boa fama. Boa fama quer dizer adequado aos ouvidos do Senhor. Os nossos pensamentos devem ser como um bom som aos ouvidos do Senhor. E será que os nossos pensamentos têm soado como música aos ouvidos do Senhor? Tem sido bom som? Tem chegado como bom som ao Senhor? A gente não esconde nada dele. Devemos lembrar disso. Atitude eu posso ter a melhor possível, mas Deus não vê somente o externo. Ele sabe do que estou pensando. O último adjetivo diz assim: digno de louvor. Se houver algo de excelente ou digno de louvor. É aquele pensamento que inspira a aprovação de Deus. É aquele pensamento que alegra a Deus, um pensamento moral. E aí eu me pergunto, como andam os nossos pensamentos? Como tem sido as nossas palavras e os nossos discursos? Eles têm sido de boa fama? Têm sido verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis, dignos de louvor? Se tem sido, glória a Deus. Mas se não, assim não forem, se eles têm fugido dos padrões do que seria agradável ao Senhor, eu tenho uma notícia para lhe dar. Eles podem e devem ser transformados. Porque aqui ele nos diz que se forem, e esse se de possibilidade, ele nos dá uma possibilidade que pode ser ou não ser. Eu tenho uma escolha. Não adianta eu dizer que o pensamento veio, eu sou pecadora, é assim mesmo. Lembra? O pássaro pode pousar. Você não tem como evitar que ele pouse, mas você tem como evitar que ele faça ninho. Então você tem a possibilidade de escolha. Então, se você pode escolher,
que ele seja transformado. Então, Colossenses fala disso. Colossenses 3:2 diz assim, ó: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então eu posso manter meus pensamentos ou nas coisas do alto ou nas coisas terrenas. Eu posso fazer a escolha. E se eu posso fazer a escolha em pensar nas coisas do alto, então meus pensamentos podem ser transformados. Eles podem ser verdadeiros, respeitáveis, justos, podem ser puros, amáveis, de boa fama e dignos de louvor. Podem. E glória a Deus por isso, né? E se eu não conseguir? Se eu não conseguir fazer isso? Eis a pergunta. Se eu não conseguir pensar nas coisas do alto? Aí Salmo 139, um pouquinho mais lá na frente, no verso 23 e 24, ele vai me responder. Ele vai dizer assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofenda e dirija-me pelo caminho eterno. Se você não consegue, o que cabe a nós quando não conseguimos é clamar. É clamar ao Senhor com humildade e pedir que Ele venha intervir e venha nos ajudar a transformar os nossos pensamentos. É muito importante termos atitudes coerentes com o que a gente prega, termos atitudes idôneas, respeitáveis, importante, lógico, evidente, mas que nossas atitudes sejam acompanhadas de nossos pensamentos. Pensamentos puros, verdadeiros, respeitáveis, justos, amáveis, de boa fama e dignos de louvor, para que possamos, de fato, agradar ao Senhor. E quando esses pensamentos vierem, pensamentos terrenos, que possamos clamar ao Senhor, que possamos clamar a Ele, e Ele possa nos iluminar com o Espírito Santo, nos ajudar a nos libertarmos desses pensamentos terrenos e que possamos, assim como a nossa irmã Rebeca cantou, me aceita como oferta de amor. Que possamos ser aceitos pelo Senhor como oferta, verdadeiramente. Porque a nossa vida tem que ser uma vida de culto. Pensamentos que agradam ao Senhor, junto com atitudes. Vida de louvor, vida de oferta ao Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus.